telespectadores, estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje, o tema que vamos trabalhar é intolerância religiosa, um tema bem atual. E para conversar sobre esse tema, nós temos o prazer de ter a presença da professora Cristina Vital, que é do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Ela é antropóloga, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem a pós-graduação e o doutorado feito em Paris, no Instituto de Altos Estudos História e de Sociologia. Professora Cristina, agradecemos a sua participação, a sua presença, e a nossa pergunta inicial é: na PROEX e também no Departamento de Sociologia, você tem discutido a questão da intolerância religiosa. Como é que esse tema despertou? Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Acho muito importante a gente debater esse tema na sociedade. É um tema candente que tem provocado inúmeras situações de violência na sociedade hoje. E no Brasil, de algum modo, essa questão foi escamoteada por muitos anos. E aí, a partir da década de 90, esse começa a ser um tema tratado publicamente. E aqui na UF, mais recentemente, numa parceria entre a universidade e a Fundação Palmares, obtivemos recursos para fazer um programa de extensão que incluiu o atendimento de vítimas de intolerância religiosa, dessa violência religiosa que acontece, então, em todo o estado. No âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, é esse atendimento, que é um atendimento feito por advogados, psicólogos e assistentes sociais. Então é multidisciplinar esse atendimento dessas vítimas que chegam a esse programa, que vem sendo então financiado e gerido com esses recursos e também com assistência de professores e alunos da universidade que estão engajados nesse programa e fazem o acompanhamento dessas vítimas. Paralelo a esse trabalho de atendimento mais direto às vítimas, a gente fez uma série de seminários, porque é importante a gente estar falando sobre essa questão da intolerância, vendo quais são os diferentes desdobramentos disso, porque há uma interseccionalidade, há uma questão racial envolvida, de gênero envolvida, de orientação sexual, e essas várias camadas de preconceito que existem na sociedade se somam a essa questão religiosa também. Que bom. Quer dizer, você fez a citação da Fundação Palmares. Explica um pouco para o grande público o que é a Fundação Palmares. Então, de repente, muita gente não conhece. A Fundação Palmares é uma fundação que existe em âmbito federal, e que promove diferentes ações no que envolvem o combate ao racismo e às diferentes intolerâncias que existem no Brasil, já há alguns anos investindo nessa agenda, em especial buscou a universidade, sensível a essa temática que a gente já vem elaborando tanto no Departamento de Sociologia quanto no Departamento de Antropologia, também com a professora Ana Paula Miranda, uma série de ações e pesquisas que observam essa questão da intolerância religiosa no Brasil. Então, a ideia era fortalecer essa agenda e, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o estado que no mapa nacional da intolerância é o estado que vem registrando maior número de casos de intolerância religiosa no Brasil. Historicamente, o Brasil é um pouco diríamos assim, uma miscigenação de origem indígena, europeia e africana. Os indígenas, donos da terra, no início. Os portugueses, os europeus, vindo para cá, teoricamente, na religião cristã, na sua grande maioria. E os escravos, vindos para o Brasil, os milhões de escravos, tendo as suas religiões específicas. Então, nós percebemos que no início houve um abuso
uma dominação do europeu sobre o indígena. E mais recentemente, me parece, e aí gostaria que você explicasse isso, o direcionamento dessa intolerância está se dirigindo muito para as religiões de origem afro. É isso? Esse é um ponto bem importante a gente pensar que isso que a gente chama agora de intolerância religiosa é um fenômeno, né? Essa violência contra a religião do outro, ela é fundante do nosso Estado, digamos assim, né? Desde a colonização, isso já era um elemento chave na conformação do que foi se chamar depois o Brasil, né? A conformação do nosso Estado moderno. A questão é que a partir principalmente aí da década de 90, com um evento que ficou conhecido como Chute na Santa, que foi um programa de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, que no dia da padroeira do Brasil, né, um feriado nacional, então para dizer que aquelas imagens, elas não valiam de nada, porque o protestantismo, em certo sentido, é isso, tem um iconoclasmo que funda, digamos assim, o protestantismo, ele então chuta a santa para dizer que aquela imagem ali ela não tem poder algum. Aquele evento ele marca, digamos assim, publicamente isso que vai se chamar de intolerância religiosa no Brasil, né? E a partir daquele momento a gente vê principalmente algumas denominações religiosas, uma matriz específica aí reconhecida como os neopentecostais, né, que seriam a terceira onda do pentecostalismo no Brasil, que são esses pastores, lideranças religiosas principalmente envolvidas nesses episódios e que propagam uma mensagem que envolve aí a teologia do domínio. A gente fala muito da teologia da prosperidade hoje em dia, mas de fato aí a teologia do domínio que prega a existência desse inimigo a ser combatido, né? Nessa terceira onda, digamos assim, do pentecostalismo, esse inimigo a ser combatido, ele é um inimigo que tem um lugar nas religiões de matriz afro-brasileira, né? Que aí marca esse lugar das entidades, dos orixás, desses espíritos, que nessa batalha, nessa guerra conflagrada que seria o mundo, seriam então esses cristãos contra esse mal representado por essas entidades. E aí essas religiões acabam sendo o alvo principal da ação de algumas lideranças religiosas que identificam esses como os inimigos a serem combatidos. Isso no Rio de Janeiro está bastante localizado. Isso no Rio de Janeiro é muito forte porque implica na destruição de templos, né? Se a gente está falando de uma intolerância que acontece no Brasil, que é uma intolerância que é o preconceito, a agressão contra o outro, né? Essas falas e ameaças, aqui no Rio de Janeiro, além dessas falas, ameaças e o preconceito, tem ainda o fato dessa violência material relativa a essas lideranças religiosas, assim como também os seus templos, os lugares de culto. Então a gente tem a cada 15 horas um caso registrado. Inclusive há estatísticas dizendo que o aumento desse iconoclastismo, como é que chama isso? Essa intolerância a diferentes manifestações de religião teria crescido no Brasil nos últimos anos na base de 5.000%. Sim. E localizado muito, como você diz, nessas crenças neopentecostais. Porque se a gente for analisar as chamadas religiões históricas, mesmo as religiões protestantes históricas, elas não têm no bojo delas esse iconoclasmo. Como é que chama desse? Esse iconoclasmo. Né? Esse iconoclasmo. Não tem. O que tem são as religiões últimas fundadas. E elas chegam, inclusive, a mandar invadir terreiros, a mandar destruir imagens e todo o simbolismo que representa para eles o símbolo do mal. Essa questão me parece central. Ela é central porque a gente está falando de uma narrativa da guerra que se estabelece aí, sobretudo a partir do final da década de 70 e que ela vai ganhando corpo e expressão na multiplicação também desses fiéis dessas igrejas, né? Então a gente percebe hoje uma narrativa motivacional, por um lado, que se confronta publicamente com essa narrativa da guerra, né? E a gente está falando de uma responsabilidade de lideranças religiosas cristãs
que impulsionam, que dão uma condição de possibilidade moral de pessoas na base da sociedade estarem propagando e agindo conforme esse ódio, né? Então a gente tem uma responsabilidade a ser aí localizada nessas lideranças que estão formando juventude, que estão criando uma condição de possibilidade para a propagação desse ódio, que isso tem que ser impedido. Legalmente, o Estado tem que atuar nesse sentido. Em recente artigo, Henrique Vieira, que é pastor da Igreja Batista, ele diz assim: ao longo da história, o fundamentalismo religioso transformou a mensagem de amor em instrumento de intolerância. Quer dizer, o absurdo dessa questão é que transforma uma mensagem que centralmente é de amor ao próximo, de respeito ao próximo, como motivo exatamente de agressão. O pastor Henrique Vieira, ele tem um trabalho muito importante, ele é um pastor jovem e que está falando para quem é também da igreja, quem é também evangélico e para fora da igreja também. Ele vem fazendo um trabalho bem importante na difusão de uma mensagem de paz e que envolve articular a Bíblia para trazer essa mensagem importante, né? Então, assim, ele fala para dentro das igrejas, trazendo essa mesma fundação da palavra para dizer da paz e da importância da tolerância. Isso tem um papel fundamental, né? Então, ele está articulando a ideia de que isso que a gente vai chamando no livro que a gente lançou agora no início de 2017, né, que foi uma pesquisa na qual a gente foi acompanhando aquela primeira candidatura evangélica ao Congresso Nacional, né, a presidência da República, e a gente estava falando sobre os medos sociais e esse extremismo religioso, porque a gente defende a ideia de que o fundamentalismo, ele por si só, ele não explica essas situações que a gente vem acompanhando, porque os movimentos literalistas ou de fundamento nas palavras, nas escrituras sagradas, elas existem em várias religiões e não por isso refletem sempre violência. O que acontece é um extremismo, ou seja, ações violentas na tentativa de estabelecer aquilo que determinados grupos ou lideranças julgam como uma verdade. Então, o que o Henrique Vieira, nesse trabalho, assim como outras lideranças evangélicas também estão trazendo, é a importância de se pensar sobre o que é uma disputa sobre o que é o cristianismo e sobre o que é a mensagem religiosa, a importância dessa mensagem para o associativismo pacífico, para a construção de uma sociedade mais pacífica e consciente, né? Que tem uma coletividade mais saudável. Perfeito. Então é uma atuação importante, porque nós pesquisadores, a gente vai trazendo informações, pesquisas, a gente vai atuando de um outro modo, né? A atuação dessas lideranças religiosas no combate à intolerância, ela tem sido muito importante. Telespectadores, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, mas continuem conosco. Daqui a um instante, continuamos a conversar com a professora Cristina Vital. Estamos reiniciando o programa sobre intolerância religiosa, contando com a participação da professora Cristina Vital, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense. No primeiro bloco,
conversamos um pouco sobre a raiz dessa questão toda da intolerância religiosa. O termo intolerância, ele é um termo que entra tanto na questão da religião, como entra em outras questões sociais. E até um artigo interessante do Frei Beto, que diz que a tolerância é filha da democracia. A gente poderia dizer, então, que a intolerância não é democrática. Então, há aí uma confusão, uma intersecção de um problema religioso e de um problema de democracia, de respeito às diferenças, porque as pessoas não conseguem perceber de que numa democracia somos diferentes, temos pontos de vista diferentes, mas acima disso está o respeito de cada um e a liberdade de ter um ponto de vista diferente. Seria essa uma questão também que está permeando a intolerância, especialmente voltada às culturas afro. Esse é um ponto que o Frei Beto traz, que ele é muito presente na agenda hoje, nesse debate sobre a intolerância religiosa, né? Então, a gente vem acompanhando como diferentes lideranças de religiões de matriz afro-brasileira vêm demandando respeito, né? Respeito não exatamente como cultura, como folclore, o lugar que essas lideranças dizem que elas tiveram ao longo da história, né? Então apareciam no currículo escolar como um grupo folclórico. Eles demandam respeito como atores públicos, como atores políticos, como cidadãos, como religiosos. Então essa questão aí da democracia, do respeito, ela é fundamental nessa agenda, né? O que a gente vem acompanhando também mais recentemente é isso que um autor da nossa área, da sociologia, chamava de uma retorção do argumento. Então, isso que se estabelece como democracia e a convivência dos diferentes, para determinados grupos, vem sendo apresentado como: eu posso falar sobre a minha crença publicamente, eu posso falar que o mal está localizado em determinados grupos, em determinadas práticas, porque isso é democracia. Ou seja, se um grupo, Frei Beto e outras pessoas, assumem que respeitar o outro e agir democraticamente é você não insuflar o ódio, não insuflar a discriminação em relação a um outro ou a grupos inteiros, o que determinados atores na agenda pública fazem hoje é, pelo contrário, afirmar a democracia no sentido de que na democracia eu posso inclusive falar sobre a minha impossibilidade ontológica, existencial, filosófica de lidar com determinados grupos. Então a gente vai acompanhando como é que a democracia ela vai se fazendo, né? Porque não existe uma democracia, existe filosoficamente uma democracia, existe num certo plano político que é uma democracia, mas ela vai se construindo. O projeto sempre em construção. Exatamente. E agora a gente está vendo a força do encontro desses atores e que democracia é essa que a gente está fazendo no Brasil atual. Historicamente, o Brasil é conhecido como um país em que não há discriminações, que não há racismo, que não há essas questões todas, diríamos assim, de diferenças religiosas. E se historicamente isso é dito, hoje nós estamos negando por essas práticas essa história. Esse é um ponto também bem importante, né? Porque tem no mapa global da intolerância religiosa, o Brasil ele ainda é um país muito mais tolerante que outros países, né? A gente teve, há 20 anos atrás, uma contabilização da ONU mostrava que havia 8 milhões de pessoas no mundo vítimas de intolerância. Hoje são 60 milhões de pessoas vítimas de intolerância, né? Um número que cresceu muito em razão de diferentes conflitos que articulam isso, conflitos étnicos, territoriais e que se somam à questão religiosa,
né? Então, uma questão muito grave no mundo todo. E o Brasil, nesse sentido, ainda é um país reconhecido nesse mapa global como um país tolerante em relação a ditaduras, principalmente, né, na China, outros países, né? Mas a gente tem observado no Brasil é que isso que era um dado contido, né, uma questão que era como um segredo público, alguma coisa que as pessoas sabiam desse preconceito em relação aos religiosos, o Estado Nacional, ele perseguia essas religiões, né? A gente hoje está falando de uma difusão dessa violência, dessa intolerância, que lideranças e alguns fiéis se articulam contra esses religiosos, principalmente de matriz afro-brasileira. Mas o Estado no Brasil, até a década de 70, mas sobretudo ali até os anos 40, tinha uma atuação contundente contra religiosos de matriz africana, inclusive a governadora, uma ex-governadora do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva, teve o centro da mãe dela invadido por polícia civil à época e ela saiu, ela lembra até hoje da mãe com várias imagens numa bacia tentando preservar essas imagens sagradas. A senhora é autora de um livro que tem um título instigante, Oração do Traficante. Poderia explicar um pouco o porquê desse título e o que é esse livro? Então, Oração do Traficante, uma etnografia, um livro que foi publicado pela Garamond, a gente lançou em 2015, e nesse livro ele é resultado de uma pesquisa de longa data realizada na favela de Acari e comparativamente também depois no Santa Marta, né? Pensando 2 territórios da cidade distintos para pensar a diferença entre favelas e também sobre cultura nessas localidades. E aí um elemento fundamental foi pensar a religião. Vim acompanhando 3 décadas de imagens, sobretudo aí na favela de Acari, e percebendo que essas diferentes imagens marcavam diferentes dinâmicas sociais que envolviam economia, tráfico, política e também religião. E aí fui acompanhando como é que a mudança naquelas imagens religiosas, elas estavam informando também mudanças que diziam respeito à religião que predominava ali naquela comunidade, naquela localidade, assim como também a religiosidade dos traficantes. E aí tinha um primeiro momento de imagens, que eram essas imagens mais ligadas a um catolicismo popular, que misturava também essas imagens de entidades e orixás. Num segundo momento de imagens que eram a produção de textos bíblicos, mas sobretudo aqueles do Antigo Testamento, aquele Deus da guerra, aquele Deus que protege, o Deus de Davi, né? E aí eram formados, assim, eram textos apresentados numa estética que era aquelas estéticas de papiros, né, que remetia a toda essa estética do Antigo Testamento. E um terceiro conjunto de imagens que já aparecia distinto. Já eram imagens que apareciam a partir de grafites com letras arredondadas, cores alegres, que tinham uma estética mais jovem, articulavam quadrinhos, né, desenhos em quadrinhos, e tudo aquilo, como é que mudanças naquelas imagens estavam refletindo mudanças na religiosidade, numa certa composição política local, né? E aí, ao longo desse período todo de acompanhamento de pesquisa, eu fui observando essa mudança na expressão de fé desses traficantes, e Oração de Traficante é resultado, né, digamos assim, esse título, ele marca um episódio, né, que eram os traficantes que todos os dias, às 5h30 da manhã, faziam uma oração em 500 radinhos, né, que eram radinhos que traficantes ali da favela e de comandos amigos escutavam conjuntamente e rezavam junto a essa oração, que era em parte uma orientação para as lideranças, pedido de proteção, e terminavam rezando um Pai Nosso. Então, vim acompanhando essas mudanças e que a gente está vendo agora. Essa pesquisa, eu falei sobre essa questão do tráfico da religião, muito antes até disso aparecer na mídia, já em 2006 eu estava falando sobre isso. O primeiro caso registrado na mídia foi em 2008. E a partir de então a gente veio acompanhando esses casos de intolerância envolvendo esses atores. Porque no fundo é uma contradição e ao mesmo tempo uma ironia. Porque você, por exemplo, terminar uma pregação pelo rádio desta forma e você terminar com a oração de um Pai Nosso, que na realidade Pai Nosso ou nosso significa que é coletivo. Então, em nome
disso. Você vai pregar, por exemplo, uma invasão de um terreiro, ou você vai pregar uma discriminação a religiões que são diferentes da nossa, há uma total contradição, e aí entra o fanatismo. Sim. Entra o fanatismo que, me permita dizer, um fanatismo cego. Não? E eu acho que aí agora a gente está no momento fundamental de pensar quais ações públicas a gente vai implementar no sentido de combater isso. Né? Aqui na UF, com essa ação aí, em parceria da Fundação Palmares com a PROEX, a gente está tendo uma ação importante ali de acompanhamento dessas vítimas de intolerância religiosa no Estado, outras ações que têm a ver não só com atendimento a essa população que sofre essa intolerância, mas é também a gente trabalhar no sentido de campanhas, né? Campanhas que tragam a conscientização da importância do respeito ao outro. E as campanhas, elas são muito importantes. Mal comparando, eu tenho 43 anos, mas assim, eu acompanhei as campanhas em torno da utilização do cinto de segurança. Foi uma coisa absolutamente efetiva, como a gente vem acompanhando também a questão da bebida e do uso do carro. Então, assim, mal comparando, porque aí são questões mais filosóficas, importantes, que dizem respeito a outros preconceitos na sociedade, mas é importante a gente investir na impossibilidade de se implementar de se alastrar esse discurso do ódio que localiza o mal em grupos inteiros de pessoas, né, que acreditam no que elas quiserem acreditar. A gente tem que ter uma ação pública e estatal contundente no sentido de coibir essas ações intolerantes. A UF, eu acho assim que está tendo uma medida importante nessa parceria aí com a Fundação Palmares. E de repente até uma parceria público com igrejas que tenham uma influência histórica no país. Porque na realidade é uma profunda falta de respeito e aí é um atentado a qualquer religião bíblica. Porque a essência da religião exatamente é você reconhecer no outro um ser igual a você. Sim. As lideranças religiosas, elas têm um papel muito importante nesse sentido, né? Você falou aí do Henrique Vieira, muito bem trazido esse caso, Frei Beto, outras lideranças religiosas são importantíssimas nesse processo, porque eles estão se comunicando com a própria base, né? Então, assim, cada um nessa história, políticos, sociedade civil, religiosos, pesquisadores, têm um papel nessa história aí da gente combater intolerâncias que acontecem na nossa sociedade, lembrando que a intolerância religiosa, ela é interseccional, né? É um preconceito que é étnico, é religioso, é sexual, né, de gênero. Então há muitos preconceitos que se revelam nessa intolerância religiosa e a gente tem que atuar de modo contundente no combate a essa violência. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos a presença e a participação muito lúcida da professora Cristina Vital, tratando o tema intolerância religiosa, e estamos motivados todos a ler, inclusive, o seu livro, Oração do Traficante, para que a gente possa se esclarecer mais ainda e, sobretudo, ser elemento de ligação para que acabemos com esse tipo de intolerância. Agradecemos a professora e os senhores permaneçam sintonizados com nossos programas, vejam na telinha o site. Nossos programas estão sendo divulgados tanto pelo site da ASP-UF, quanto pelo UFTube, pelo YouTube. Acessem e participem conosco. Muito obrigado.